Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila nesta segunda-feira, 27 de janeiro, já nos aproximando aí do final do primeiro mês de 2020, carnaval se aproximando, verão a todo vapor, baile da cidade, e aqui o nosso convidado que deve ter ido lá no baile da cidade, doutor Luiz Carlos Janelli. Bom dia, doutor. Bom dia, Heraldo. Mais uma vez é um prazer participar aqui do programa com você, um programa sempre democrático e toda segunda-feira gosto muito aqui com você, com o Gabriel e especialmente com seus ouvintes. Não fui não, Heraldo, mas parece pelas fotos que eu vi aí, foi um baile muito bonito. Olha, o show pelo menos foi bom, né? Pelo menos o baile lá, parece que pelas fotos que eu vi pela internet, pelas mídias sociais, foi um baile bonito, mas eu não fui não. Muito bem. Algo que preocupa muito, não só Santos como a humanidade de modo geral, é esse coronavírus, né? Já sobe para 80 o número de mortos na China, né? Chegou a 80, de acordo com o balanço divulgado ontem. O governo chinês informou que a quantidade de infectados também cresceu e chegou a 2.744 casos confirmados, 769 a mais em relação ao último comunicado. Mais 24 pessoas morreram em Wuhan, na província de Hubei, epicentro do surto. O aumento contínuo de infecções tem preocupado o governo chinês, segundo reportagem do jornal americano The Washington Post. O periódico estima que a quarentena esteja sendo aplicada a uma população de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas, o que é equivalente à população de um país como a Espanha. A China endureceu neste domingo as restrições de circulação para conseguir deter o avanço do vírus. Então, é a humanidade inteira preocupada com a expansão desse vírus, Janelli. Heraldo, em épocas geralmente sempre aparece algum vírus, alguma coisa, isso está na história da humanidade. Acho que em pouco tempo aí a gente espera que eles encontrem algum remédio que venha solucionar esse problema. Algum remédio que venha solucionar esse problema, né? Mas isso aí está na história da humanidade, sempre tem esses ciclos de surto de doença por vírus, isso vem há muitos anos e agora está surgindo na China, que está se espalhando pelo mundo todo. O governo chinês parece-me que está adotando todas as medidas para poder solucionar este problema, e os demais países têm que ficar alerta, né? Porque a tendência é se espalhar mesmo, até pelo efeito da globalização, do interrelacionamento entre os países, as viagens e tudo. Então isso propicia que qualquer modalidade de vírus se espalhe com uma grande facilidade. Mas a gente aguarda uma resposta dos poderes públicos para que venha dar segurança na saúde necessária a toda a população. O presidente Bolsonaro, que está na Índia, né? Ele disse que o Ministério da Saúde e as Forças Armadas estão cientes dos riscos do coronavírus e alertas, né? Dizer, estamos preocupados, obviamente, mas não é uma situação alarmante. Não existe nenhum caso confirmado no Brasil, disse o presidente a jornalistas ao chegar de um compromisso oficial em Nova Delhi, lá na Índia. Agora, a gente não pode esquecer também que o Brasil é um dos destinos mais procurados pelos chineses, né? Sem... Basta ver a quantidade de pastelarias que temos aqui no Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Então, o povo chinês tem um hábito muito de vir ao Brasil. O Brasil acolhe com muito carinho, por se tratar também de uma população, de um povo muito trabalhador, muito dedicado e muito glorioso em todas as suas ações. Mas esse intercâmbio que existe entre Brasil e China é fato, e o Brasil tem que ficar atento, assim como a China ficaria atenta se o problema fosse aqui no Brasil,
por conta esse relacionamento amigável que tem entre esses dois países, que faz com que tanto chinês venha aqui para o Brasil, tanto brasileiro vá à China. O povo brasileiro e o governo brasileiro tem que ter cuidado para poder adotar todas as medidas necessárias de segurança para que isso não venha ter uma complicação maior dentro do próprio Brasil. Né? É verdade, até porque as nossas fronteiras não há uma rigidez no sentido de verificar, né, a entrada de estrangeiros, essa coisa toda. Pode ser que agora, com esse problema, realmente tem uma atenção maior, mas é sempre preocupante, realmente. Os estivadores chegaram a mobilizar as autoridades ontem por conta de um navio atracado, um navio de Singapura, atracado lá na margem esquerda do Porto de Santos. Mas a Anvisa esteve lá, as autoridades e tal, e disseram que não tem problema nenhum, que o navio sequer havia passado lá pela China. Eu acredito, Heraldo, que as autoridades brasileiras estejam atentas com relação a isso. Né? A gente não pode criar a teoria do caos aqui, catastrófica, uma apocalíptica com relação a esse problema da coronavírus, porque parece-me que está num momento sob controle. E esse vírus não vai ser o primeiro e com certeza não será o último. Como eu falei inicialmente, em alguns ciclos aparecem esses tipos de problemas da humanidade e logo se identifica esses problemas e tem uma solução. Um tempo atrás teve o problema da vaca louca, lembra? Foi. O problema da vaca louca, que era um terror danado, e hoje em dia as vacas estão tranquilas, cara. Tivemos também o problema da gripe aviária, né? Gripe aviária. Então, tudo quanto era galinha por aí. Entendeu? Teve o problema da gripe aviária. Então teve alguns. Isso sempre tem, né? Agora aconteceu esse problema na China e certamente no próximo período de 10 anos vai surgir em outro local. Pela mutação que tem dos próprios vírus, né? Assim como que a sociedade ela vai evoluindo e vai se transformando de uma maneira geral, até a própria natureza ela vai se alterando e os vírus nesse mesmo processo alterando e se transformando, impactando a sociedade, impactando a população, impactando o meio ambiente, e aí a própria população organizada adota medidas para poder combater e assegurar o estado de segurança. E assim está sendo feito e eu olho com uma certa tranquilidade para o futuro aí, porque é um ciclo mais do que natural da nossa espécie. E o mundo dos esportes foi abalado ontem com a morte do ex-astro do basquete, Kobe Bryant, né, um dos maiores campeões da história e lenda do Los Angeles Lakers. Ele morreu vítima de um acidente de helicóptero, junto com outras 7 pessoas, e na aeronave também estava sua filha, né, que também morreu. O astro tinha 41 anos, né, e realmente abalou bastante o mundo dos esportes aí. Bastante, né, Heraldo? Como uma pessoa como Kobe Bryant falece, porque além de ser um atleta genial, era uma pessoa extremamente carismática, né? Verdade. Pelo menos as pessoas que deram entrevistas e que tinham proximidade a ele, viu o Kobe Bryant sempre com bastante humildade, uma energia E fez do bacana, basquete uma alegria, né? De jogar, né? Simples, era interessante tudo, de ver. né? E competente naquilo que ele fazia, né? Então acaba sendo cativante, mas infelizmente chegou o destino dele, da filha dele. A gente reza aí para a família para que tenha conforto e para ele mesmo que no plano espiritual ele venha a ter toda a luz necessária para continuar no processo de evolução dele e de toda a família. Muito bem, vamos dar uma chegadinha até Brasília agora. O Yuri está chamando vai falar sobre a possível recriação de ministérios aí pelo Bolsonaro. Ele lança sempre, o Bolsonaro sempre lança esses balões de ensaio, né, para ver qual é a reação do público e da classe política.
A possibilidade de recriação de ministérios causou polêmica no governo e entre apoiadores de Jair Bolsonaro. Na semana passada, o presidente afirmou que estudaria o pedido de secretários de Segurança Pública dos estados para a volta do Ministério da Segurança Pública. Diante de uma possível tensão com o ministro Sérgio Moro, responsável pela área atualmente, Bolsonaro afirmou na sexta que não pretende recriar o ministério, pelo menos naquele momento. Ainda assim, o presidente da República já aventou a volta de outras duas pastas além da segurança. São Ministério da Pesca e da Cultura, com a chegada de Regina Duarte ao governo. Evita falar em criação de ministério, porque é mais despesa, é mais um avião da Força Aérea. Mas ganha importância, né, com a Regina? Né? Ela tem. Olha só, tem secretário da Pesca. Eu confesso para você que, se fosse hoje, deixaria ministério. Na semana passada, Bolsonaro afirmou que um retorno do Ministério da Segurança não teria Moro como chefe da pasta. A cientista política da Unesp, Rita de Cássia Biazon, diz que o ex-magistrado tem tido bons resultados, com redução de mortes e bons saldos contra o crime organizado. Mesmo assim, ela avalia que o tema segurança pública pode merecer um ministro específico, já que a pasta da Justiça é bastante ampla. Além disso, para ela, a volta do ministério pode ser um afago do presidente aos aliados no Congresso. A questão do crime organizado é um pouco mais complexa, né? Obviamente que tudo isso tem uma dimensão de negociação política com o próprio Congresso. A volta de algum ministério depende de aprovação do Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, diz que é favorável ao retorno da pasta sobre segurança, mas alegou, via Twitter, que não está propondo ou pressionando para isso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, tá aí o Yuri Hudson lá de Brasília. No caso específico lá do Ministério da Segurança Pública, o Bolsonaro já voltou atrás, né? Ele já sentiu a reação? O Moro ainda tem um certo prestígio na classe política e junto à população? Então o governo acho que não quer bancar essa alteração agora. Assim, o Heraldo, eu particularmente não vejo necessidade de desmembrar o Ministério da Segurança e Justiça pelos resultados positivos que o ministro Sérgio Moro está obtendo. Mas a gente sabe como funciona a política e o Bolsonaro, com a conduta dele, eu acho que está tentando preservar um pouco o capital político que tem em torno de si como principal integrante do grupo político que ele representa. Ele não quer holofote. E temendo que o Moro tenha um destaque maior, até pensando em 2022. Só que política tem tudo um momento e a sensibilidade para você adotar algumas ações, né? Eu acho que o Bolsonaro só teria condições políticas uma alteração dessa no momento em que o Moro tivesse mais fragilizado politicamente, como ocorreu na divulgação das informações da Intercept. Eu acho que neste momento o Moro está muito bem avaliado por parte da população e principalmente por parte dos eleitores do segmento que representa o presidente Jair Bolsonaro. Então, por conta disso, eu vejo que não existe muita condições políticas nesse momento para ele fazer essa alteração. Eu acho que o Moro continuará assim, até pelas respostas dadas por eles, na condução do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e deve continuar, porque ele adotou nos últimos tempos medidas que vão de encontro àquilo que a gente entende como necessária ao estabelecimento da ordem aqui no Brasil, principalmente no combate às organizações criminosas, a partir do momento em que você neutraliza o chefe das facções criminosas em estabelecimentos que venham dificultar a sua comunicação com o restante das próprias organizações. Então o Moro fez isso com muito sucesso, está conduzindo esse procedimento com bastante determinação. Algumas ações que ele pretende fazer com a finalidade de instrumentalização da Polícia Federal, visando efetivamente um combate muito mais assertivo com relação
ao tráfico de drogas está em programação. Eu acho que a condução dele à frente desse Ministério Conjunto está atendendo aquilo que a gente espera. Agora, o Jair Bolsonaro, na condição de líder desse grupo político, sabe que o crescimento do Moro pode ser para ele uma sombra para 2022, e ele está pensando também no processo de reeleição 2022, que não só ele, vamos ser sinceros, Heraldo, todo mundo critica o Jair Bolsonaro por conta disso, mas todos os políticos que foram eleitos em 2018 estão também pensando em 2022. A gente não pode fazer uma análise da pessoa de uma maneira descontextualizada com o universo do qual ela pertence, para não ser injusto no nosso posicionamento. O Jair Bolsonaro está pensando em 22, Ciro pensando em 22, Lula pensando em 22, e todos aqueles políticos que foram eleitos em 2018 estão pensando em 22. Isso é mais do que normal no universo que nós vivemos atualmente. Verdade. Olha só, expansão de milícias por 23 estados e Distrito Federal preocupa autoridades. A interferência de milícias no sistema político do Rio de Janeiro e o risco de expansão de atuação desses grupos paramilitares para o resto do país causam preocupação entre autoridades públicas e estudiosos do assunto. O tema deve estar presente nas eleições municipais deste ano, especialmente na disputa pela capital fluminense, onde as milícias atuam desde os anos 80. Há registro já de grupos milicianos no Distrito Federal e em 23 estados, entre eles Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Segundo o levantamento, em inquéritos, apontam essa quantidade de milícias já atuando nesses vários estados brasileiros, né? Só que o perfil dessas facções é de grupos de extermínio e de segurança privada forçada, mas também com um viés na política. A gente sabe que tem isso realmente, né? Tem a participação, né? O envolvimento de políticos com crime organizado e com essas facções criminosas. Com certeza, Heraldo. Isso é muito perigoso, viu? Isso é realmente perigoso. Com todo o problema que a gente tem aqui no estado de São Paulo, graças a Deus, a gente não desfruta desse problema. Pelo menos a gente observa nas cidades que tenham, notadamente, envolvimento de agentes públicos com facções criminosas, mas não de uma maneira tão declarada como existe no Rio de Janeiro e outros locais, que é definido ali de uma maneira concreta, declarada e pública, o relacionamento entre organizações criminosas e o próprio poder público. E esse poder que está sendo constituído da milícia, isso é muito perigoso, porque cada vez mais era algo isolado no Rio de Janeiro, e pelo que você falou na notícia aí, está se espalhando por todo o Brasil, e isso pode se transformar no futuro num partido, um grupo político paramilitar, de tal modo que venha a causar certo problema no Brasil, como já ocorreu em outros países, como a própria Colômbia, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado, e o poder público deve agir imediatamente para poder ceifar o crescimento deste segmento político criminoso, a fim de evitar problemas maiores para o futuro, porque a construção de um grupo político paramilitar no Brasil é algo que pode nos causar um problema futuro. Mas não é exagero falar isso? Um grupo paramilitar tem que ser institucionalizado? Não necessariamente. Você pode ter um grupo paramilitar não institucionalizado, mas com ações paramilitares voltadas à imposição do poder por meio da força. Isso pode causar um grande problema no setor público no futuro. Então, ainda que embrionário, a gente tem que pegar e terminar logo com esse câncer antes que ele se alastre no Brasil todo e depois queira reivindicar parcela do poder constituído, de tal modo que venha a causar grandes dificuldades ao país, como já está causando no próprio estado do Rio de Janeiro. É verdade. Tarifa de transporte intermunicipal fica mais cara aqui em toda a região. Desde ontem, os valores da tarifa dos ônibus intermunicipais de Santos
subiram para valores que variam de R$ 4,55 a R$ 28,95 em mais de 60 linhas metropolitanas, né? O aumento foi por uma portaria da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, publicada no Diário Oficial de sábado, né? O VLT também teve o reajuste. Passou de R$ 4,40 para R$ 4,55. O reajuste médio é em torno de 3,33%. Agora, R$ 28,95 é um valor extraordinário. Você tem uma ideia, Janelli? O ônibus entre Santos e São Paulo custa R$ 27,00. E você viaja num ônibus climatizado, com todo o conforto, sentado. Agora, R$ 28,95 para você vir espremido de Praia Grande para cá, é um valor... Não tem sentido isso, viu? É algo que... Quase R$30, cara. Não, está muito caro, e isso é algo que tem que ser revisto pelos poderes públicos. Por qual razão? Que o transporte público alto, você representa uma inflação regional muito alta e no momento do mercado de uma estagnação econômica muito grande, entendeu? E isso daí é algo extremamente preocupante, porque você tem inflação no mercado que tem crescimento, é normal, porque o mercado, à medida que existe uma movimentação econômica grande, a tendência é que exista um certo grau de inflação pela lei da oferta e da demanda. Agora, no momento de estagnação, quando você tem uma inflação, você, inclusive no próprio jargão econômico, eles chamam de estagflação, porque a economia está estagnada e mesmo assim tem uma inflação. Então é algo que é muito preocupante. O modal do transporte coletivo aqui na Baixada Santista, e principalmente nas cidades, deveria ser revisto, Heraldo. Por qual razão? Nós temos o hábito de utilizar esses ônibus enormes, gigantes que tem, e muitas das vezes eles estão rodando com poucos passageiros, entendeu? Ocorre, porém, que o custo final, eles vão pegar e vão distribuir isso sobre toda a população, e que vai ficar caro. Acho que deveria mudar esse modal, rodar com ônibus menores, e no momento que houver os seus picos, aí sim você coloca os ônibus maiores, aumenta o número da frota, porque seria muito mais econômico, assertivo e lógico por conta da nossa realidade, né? Porque do jeito que está, efetivamente, está muito caro a passagem, o transporte é muito pequeno. Você vai vir de São Vicente para cá, que é uma cidade vizinha, você está pagando quantas de passagem de transporte coletivo? Não, R$4,90. R$4,90 para vir de São Vicente para cá. Entendeu? Está muito caro, com uma cidade próxima. Entendeu? Agora, o trabalhador que tem que fazer essa viagem 2 vezes ao dia, ida e volta, paga quase R$10 de passagem. O impacto maior vai ser no empregador. Vai acontecer o quê? Mais desemprego. Mais desemprego. E aí fica nessa situação. Aí você vai ver o custo de vida aumentando e o número também aumentando de desemprego. Que é algo que é algo muito preocupante, né? Nós estamos vivendo uma economia que agora a previsão é que tem uma melhora. A previsão anterior é que crescesse 2% ao ano, que vinha crescer entre 2,5% e 3% nesse ano de 2020. Mas mesmo assim é muito pequeno perto de um crescimento inflacionário nesse montante, que acaba sendo muito maior do que o próprio crescimento econômico. Entendeu? Agora, tem muita coisa errada realmente, porque você, veja bem, a MTU trabalha com um aumento médio em torno de 3,33%. Em Santos, o reajuste foi de 8,1%. Ora, se o que foi levado em consideração para o reajuste é exatamente combustível, peça de reposição, essa coisa toda, é o mesmo para todas as empresas? Não tem um combustível mais caro que seja lá, ou o preço de um pneu, de uma peça de reposição, que seja mais caro lá para São Vicente, para Praia Grande, para Itanhaém, enfim. É o mesmo daqui. É o mesmo daqui. É muito bem observado, né? A MTU não pode não pode haver um aumento da MTU em 3,33
e de Santos serem 8%. 8%. Sobre a mesma justificativa de equilíbrio inflacionário, porque até mesmo porque a inflação não tem 8%, acho que tem 3 ponto alguma coisa. Deu quase 4, mas... 4 ponto alguma coisa, entendeu? Então, é algo que existe um contrassenso aí. Há uma ação da Defensoria Pública de Santos, mas infelizmente a liminar foi negada pelo juiz aí da Vara da Fazenda Pública e que considerou justificável as planilhas apresentadas pela Prefeitura. Mas eu acho que em confronto com essa tabela da EMTU, que congrega várias linhas de ônibus, eu acho que isso aí poderia ser revisto. Talvez a Procuradoria, melhor, a Defensoria, possa se utilizar dessas planilhas aí da EMTU e pedir uma reconsideração do juiz aí. Eu acho que esse é o caminho, né? Já visto que agora tem uma informação nova, né? Que são essas planilhas. E a MTU utiliza, acaba prestando serviço no espaço, uma área muito maior que a própria Prefeitura de Santos, entendeu? Porque não se limita tão apenas ao município, ou seja, não há justificativa por parte da Prefeitura ter um aumento em 8%, enquanto a MTU tem 3%, considerando o fato que o percurso percorrido pela MTU é muito maior do que a empresa que opera aqui na cidade de Santos, né? E olha só, Janeiro, lá na tua cidade, lá em São Vicente, bois perdidos assustam motoristas e causam transtornos em avenida. Uma família de bovinos foi flagrada perdida na avenida movimentada, lá em São Vicente, na manhã de sexta-feira. Um boi, uma vaca e um bezerro trafegavam desorientados no meio dos carros. Até o momento, o proprietário dos animais não foi localizado. O flagrante aconteceu por volta das 9 horas na Avenida Augusto Severo, lá no Parque São Vicente. Imagens mostradas pela rede de internet mostram a movimentação dos bovinos em meio a veículos, né? Muitos deles tiveram que desviar para evitar causar acidentes. Agora, São Vicente já teve um local onde recebia bois, ali na Vila Cascatinha, perto da Vila Melo, entendeu? Segundo as más línguas, Heraldo, que a gente está sabendo, que essa família de bovinos estava revoltada com a administração pública municipal. Ih, rapaz. E resolveu ir embora. Fazer um protesto. Fazer um protesto e resolveu ir embora da cidade. Então, o boi, a vaca e o bezerrinho. E o bezerrinho lá se revoltaram e falaram assim, não, agora é o momento de ir embora aqui de São Vicente, porque a administração não está lá das melhores, assim, vamos procurar um ambiente melhor para a gente sobreviver. A gente brinca, mas o negócio é sério mesmo, porque essa semana mesmo teve um cavalo, mostrou nas redes sociais também, até a televisão mostrou, correndo de forma trôpega pela Via Expresso Sul lá em São Vicente. O bicho corria, rapaz, parecia um páreo. Quer dizer, você imagina se ele entra realmente na pista, ele estava correndo pela lateral. Se ele entra no meio dos carros ali, um trânsito imenso ali, ia fazer uma tragédia dos diabos ali, viu? Com certeza, Heraldo. São Vicente tem muito disso, animais soltos e tal, o proprietário não liga, a prefeitura também não tem nenhuma fiscalização quanto a isso, não tem onde recolher esses animais, enfim. Não, perigosíssimo, né? Com certeza, a gente brinca assim, mas a fiscalização lá, não sei o que ocorre com relação a esse problema, mas é algo que é histórico em São Vicente, né? Você não tem o hábito de olhar nas cidades, as pessoas andando de cavalo na rua e tudo. São Vicente, às vezes você se depara com uma pessoa andando de cavalo na rua. Uma cidade urbana como aqui a Baixada Santista, eu acho que esse hábito já não tem mais espaço, entendeu? E ainda mais deixando os animais soltos dessa maneira, e demora muito para ter uma resposta por parte do poder público local. O poder público demora muito para ter uma resposta, e aí acaba convencionando esse hábito das pessoas acabarem largando, algumas pessoas acabarem largando, e ficam os coitados animais lá. É verdade. Como o cavalo e outra, podendo ocasionar um dano à integridade física
das pessoas que transitam nas vias públicas e até propriamente dos próprios animais, entendeu? Porque os coitados estão ali transitando, eles não têm inteligência para poder identificar o perigo e muitas das vezes são atingidos por um carro, por uma moto, que pode causar o dano à vida do motorista, do ser humano e do próprio animal. É verdade. Aqui em Santos, até alguns anos atrás, havia, por exemplo, poderia circular pela cidade esse pessoal que trabalha com carroça, essa coisa toda, mas por iniciativa do nosso amigo aqui, o Filete, foi proposta uma lei proibindo esse tipo de coisa. Então você não vê mais, mas em São Vicente ainda você vê carroças, as pessoas usando, né, essa tração animal para serviços pesados. Né? Isso aí realmente e é um crime contra os animais. Com certeza. Né? Eles sofrem muito. Isso eu não concordo, Heraldo. Acho que deveria o poder público regulamentar isso para proibir também. Proibir mesmo, né? Proibir, porque você se depara com algumas situações ali que é odiosa. Às vezes o coitadinho do cavalo, a pessoa está lá o dia inteiro batendo, andando, correndo para lá, e o coitado com fome, com sede, e tendo que estar sujeito a essas mutilações, a esses maltratos por parte de algumas pessoas perversas que utilizam desse meio como uma satisfação do seu lazer, mas que impõe um sofrimento aos animais. São Vicente ele precisa urgentemente adotar medidas legislativas e executivas com o objetivo de cessar esse hábito que não é de toda a cidade, notadamente, é de algumas pessoas, mas que deixa essa mácula para toda a cidade de São Vicente, haja vista a inércia do poder público de combater essas ações, entendeu? Você não se depara, você anda em Santos, Cubatão, Praia Grande, não se vê pessoa com esse hábito agora odioso. Agora algumas pessoas de São Vicente faz e o poder público infelizmente mantém-se dormindo em berço esplêndido. É verdade. Olha, Portuários de Santos aprovaram a proposta para evitar a falência do Portos. Representantes aposentados e também dos portuários que estão na ativa aprovaram na sexta-feira a proposta para evitar a falência do Portos, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Empregados das Companhias Docas. O déficit acumulado pelo fundo é de mais de 3,4 bilhões. A assembleia aconteceu na sede do Sindicato dos Empregados da Administração Portuária, o Sindaporte, e envolveu sindicalistas, trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. Por unanimidade, eles aprovaram um aumento de 18,23% nas contribuições a fim de evitar a liquidação do fundo. A proposta prevê ainda que os aumentos, que os aposentados, melhor dizendo, abrirão mão de direitos como o 13º salário, conhecido como abono anual, e os pagamentos serão congelados sem um reajuste anual pela inflação. No caso do pessoal da ativa, o reajuste para a contribuição é de 4,79%. O fundo do Instituto de Seguridade Portos é uma entidade fechada, foi criada em 79 pela extinta Portobras, que na época era responsável pela administração dos portos brasileiros. O porto foi criado com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores um complemento aos benefícios previdenciários. Dos 10 mil beneficiários, 4,7 estão na Baixada Santista. Os problemas começaram em 1990 com a extinção da Portobras. A dívida ficou rolando por vários anos, desde agosto de 2011. O Instituto está sob intervenção federal. Para conseguir sanear o fundo, o governo investiu alguns recursos, repasse de 250 milhões, mas esse aporte foi insuficiente. O Brasil tem essa tradição, né, de todos os fundos de pensão, todos eles quebraram. Né? E o mais grave é que a maioria deles é administrado por próprios integrantes do governo, por entidades governamentais. Então, retira durante um longo período recurso desses trabalhadores, de empresas estatais, essa coisa toda, e na hora realmente desse recurso voltar para a complementação, estourou, quebrou, como é o caso do... Como é que chega aí a quase 4 bilhões
né, de buraco nesse fundo aí. Que é o dinheiro retirado ali de forma compulsória dos trabalhadores. Heraldo, porque assim, não dá nem para se alegar porque o sistema de repartição como empregado no Brasil, ele chegou a um determinado momento de seu asfixiamento, porque hoje em dia existe o menor número de trabalhadores na ativa para atender o maior número de pessoas que estão na inativa. Esse argumento até fica um pouco fora de contexto quando a gente olha para a iniciativa privada e os fundos de pensão privada, ele consegue equalizar esse problema e não se quebrar, entendeu? Inclusive, fala-se muito que as reformas, alguns segmentos da esquerda fala-se muito que essas reformas previdenciárias têm a finalidade de fortalecer a previdência privada. Ocorre, porém, que quando a previdência é administrada pelo setor público, exemplo que você citou aí, existe esse problema de uma constância, falência do próprio sistema, que vem prejudicar aquela pessoa que é um trabalhador, que é uma pessoa que pagou a vida toda para ter essa complementação e não tem. Então acho que fica algo que a gente tem que estudar bastante, porque como que o setor privado dá certo isso? E o setor privado também é no sistema de repartição, porque você vai pagando, para o final você ter ali. Então o sistema não muda muita coisa, o sistema é mais ou menos semelhante à previdência complementar privada. E na pública isso não dá certo. Na prática, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando começa a faltar dinheiro em determinados segmentos do governo, fala onde é que tem um cacauzinho. Tem no Portos ali. Não, então tira que depois a gente repõe. Então. Só que não repõe nunca. Não repõe nunca. Não vamos repor. Aconteceu isso com o fundo dos portuários, dos petroleiros, do Banco do Brasil, dos Correios, enfim, todos esses fundos quebraram. Aí, assim, por má administração. Na verdade, lógico, você falou. Como é que os bancos privados não quebram? Não quebram, entendeu? Não quebram porque eles utilizam o dinheiro e investem no setor financeiro para poder garantir a complementação ali. Lógico. Agora, no governo é um saco sem fundo. Vai tirando. E as pessoas, nunca mais repõe. E as pessoas, Geraldo, elas vão perdendo a confiança. Porque você passa a tua vida toda investindo no fundo de pensão do governo e na hora que você mais precisa, passa 30 anos investindo, na hora que você mais precisa, não tem essa verba para poder pagar a tua aposentadoria. A pessoa fica efetivamente chateada. E a tendência para o setor privado é por conta dessa segurança que ao final do período, pelo menos, a história mostrou que a iniciativa privada vai lá e tem condições de atender. Então nem é por uma questão política, é por uma questão de necessidade. Você vai pegar uma pessoa jovem, que o Gabriel vai começar a pagar agora, ele vai olhar para o futuro, vai pensar, poxa, se eu tiver que pagar por opção dos dois sistemas, eu vou querer pagar por aquele sistema que eu tenho a certeza que vai me garantir a aposentadoria. Entendeu? Então isso vai acabar sendo natural. A falência do poder público faz com que as pessoas caminhem para a iniciativa privada. Países em que o setor público funciona, como os nórdicos, a Suécia, entre outros, você observa que a iniciativa privada é muito pequena porque o setor público funciona. Então a população ela se sujeita a pagar uma tributação muito alta porque existe uma contraprestação do setor público. No Brasil, não. No Brasil, você paga uma tributação que está dentro da média mundial, está por volta de 25% do PIB. No entanto, não tem um retorno para a população. A gente vive e aí se depara numa situação que é só corrupção, uma máquina pública extremamente inchada e ineficiente. E aí qualquer discurso que venha para a manutenção de órgãos do poder público, a população fica de saco cheio de ouvir um discurso nesse sentido, entendeu? Olha, dadas as proporções, nós tivemos um problema sério desse com o extinto IPESP. Sim. Né?
o IPESP, que os advogados também contribuíam. Sim. Embora não fossem funcionários públicos, mas contribuíam por força dessas contribuições e dos repasses que tem para impulsionar a máquina judiciária. Sim, né? sim. Você tinha várias composições ali, que uma parte ia para isso, e a situação era tão curiosa que o advogado pagava uma taxa que ia para uma associação de magistrados. Quer dizer, aí o que aconteceu? O governo do estado extinguiu o IPESP e muitos dos advogados que contribuíram já estavam na fase de receber. O que aconteceu? Receberam sem aquele cálculo, né, sem aquela correção atuarial que era devida. Quer dizer, quebrou também. E, infelizmente é isso. Não é? Então é o que você falou. Hoje é preferível, então, jogar o dinheiro numa instituição privada mesmo que... Sim, porque é o seguinte, você vai pegar a história... O Estado perdeu a credibilidade. Perdeu, o Estado perdeu a credibilidade. Quando você vai olhar a história mostra isso aí. Não sou eu que estou falando, você vai pegar a história, você vai ver que a história mostra... Aqueles Montepio que tinha, né? IAPI, IAPTEC, todos eles quebraram. Sim. Montepio dos militares, todos quebraram. Todos. Foi o que você falou, tem um dinheirinho ali, vamos pegar o dinheiro dali, depois a gente ressarce. Não ressarce nunca. Porque assim, no Brasil convencionou-se um hábito que a gente tem, que tudo que é público não é de ninguém. Aí vira essa bagunça. Na verdade, quando é público é de todos nós, a gente tem que fiscalizar. Mas, não, já que é público não é de ninguém, pode se bagunçar. E fica aí, ó. Nada tem uma organização, um planejamento de acordo com as regras que é o regulamento. Aí fica nessa bagunça danada. Bom, o governo do estado, o governo João Dória, que vai estar hoje aqui na cidade, vai inaugurar algumas obras, essa coisa toda, vai estar lá. Né? Será que vai fazer as pazes com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa? Não se sabe, né? Mas o Dória autorizou a contratação de 5.605 policiais militares do estado. Os profissionais serão selecionados por meio de concursos públicos, com previsão de serem lançados neste e no próximo ano. O objetivo é programar a reposição do possam se inscrever para a realização das provas. A abertura do concurso deve respeitar a eficiência orçamentária e os preceitos legais. São 41 vagas para segundo tenente médico, 130 para aluno oficial, 5.400 para soldados de segunda classe, 26 para segundo tenente dentista, 6 para segundo tenente farmacêutico e 2 para tenente veterinário PM. As carreiras integram os quadros de oficiais policiais militares, de oficiais de saúde e praças policiais militares. Bom, realmente é devido, é importante, porque nos últimos anos os governos do PSDB deixaram de realizar os concursos necessários até para a reposição dos efetivos, não só na Polícia Militar, como também na Polícia Civil. Não é à toa que você chega no distrito, não tem ninguém para te atender lá, demora às vezes 10, 12, 15, 25 horas e tal. Se for no fim de semana também, até desista. Então você vai ficar lá 40 horas numa delegacia. Eu tenho um posicionamento um pouco contrário a isso, porque é o seguinte, o grande problema que nós temos aqui no estado de São Paulo é o tráfico de drogas é o grande financiador de toda a criminalidade que existe aqui no estado de São Paulo. Se você pega a principal operação que tem no Brasil, que é a Operação Lava Jato, ela não deu nenhum tiro e foi responsável pela desorganização de vários núcleos criminosos. Eu acho que investir em inteligência para você neutralizar as ações, as facções criminosas, seria o melhor caminho possível e com ações para você otimizar as atividades policiais. Até para você não comprometer o orçamento com verbas obrigatórias, possibilitando no futuro ter condições e ter uma valorização progressiva dos próprios agentes que estão no quadro. As fronteiras brasileiras elas são muito grandes, dificulta uma fiscalização. O queijo suíço que fala, né? Mas, Heraldo, a gente tem que ser inteligente. Se você pegar, a fronteira é grande,
mas as drogas se deslocam necessariamente para 3 estados. Quais são, na sua maioria? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Se a fronteira do Brasil, esses 3 estados, as fronteiras são identificáveis. Se você faz um cordão de isolamento por meio do serviço de investigação, você começa a ter o primeiro impacto na vida financeira das organizações criminosas. E aí, naturalmente, com esse primeiro impacto, porque esses 3 estados, ele movimentam por volta de 80% do núcleo financeiro das organizações criminosas. Naturalmente, esse primeiro impacto vai gerar desorganização de toda a estrutura criminosa, porque não vai ter dinheiro para subsidiar essa estrutura criminosa. De tal modo que seria uma ação intrínseca, que seria de dentro para fora, para você resolver o problema da droga do Brasil, e tenta-se muito numa visão extrínseca, de fora para dentro. Você não vai conseguir resolver nunca, porque a fronteira é muito grande, mas se a demanda por 3 estados, a movimentação para 3 estados tem um volume por volta de 80%, você neutraliza ali, você consegue destruir todas as organizações criminosas. E isso é serviço de inteligência. Quando você sobrecarrega as contas do orçamento com um volume muito grande de servidores, que são 30 anos de atividade efetiva de serviço público, e mais a Previdência, você de tal maneira engessou o orçamento de um Estado pelos seus próximos 50 anos, entendeu? É algo que eu não concordo. Vamos tirar um exemplo aqui simples, uma metáfora, para você compreender. Imagine você e o Gabriel aqui, uma rádio, que aqui tem uma rádio que tem uma certa estrutura, mas uma rádio que não tivesse tanta estrutura, e vocês tivessem o impacto de atingir 100 pessoas. A partir do momento que fosse investido na estruturação da rádio, investido no ser humano Gabriel e Heraldo, tivesse a possibilidade de atingir 10 vezes isso. Ou seja, você não precisou investir na contratação de pessoas, mas sim na estrutura interna e nas pessoas que já estavam ali alocadas para prestar o serviço público. Eu acho, para prestar o serviço, eu acho que essa vertente seria muito mais interessante, tendo em vista até uma valorização progressiva depois dos próprios policiais que estão atualmente na ativa, que é o grande conflito que existe entre os governos e os servidores públicos. Então, é o meu ponto de vista, e que eu sustento não só para esse ato isolado do governador do estado de São Paulo, João Dória, mas para todos os atos de gestores que pensam no aumento do quadro público, nesse momento que a gente observa que o grande percentual do orçamento está direcionado a verbas obrigatórias, o que limita a capacidade de investimento por parte das verbas discricionárias. E todos os países do mundo, desde os Estados Unidos, em momentos de crise, precisou-se da verba discricionária para você fomentar a economia. E hoje em dia a gente não consegue viver esse momento dessa estagnação, porque todas as medidas macroeconômicas com a intenção de fomentar a economia não surtiram o efeito esperado, e precisa-se agora ter um investimento público, e a gente está descapitalizado para poder fazer esse investimento. Não, tudo bem, mas há estudos respeitados e universais que apontam a necessidade de determinados contingentes para atendimento à população. Você tem alguns parâmetros que devem ser observados. Agora, a sua análise ela tem uma certa procedência, e um exemplo marcante foi dado algumas semanas atrás, no caso desse general lá abatido no Iraque, não é? Então, não se utilizou exércitos, se utilizou o quê? Um drone. Sim. Um drone que manipulou ali um míssil e atingiu. Quer dizer, você não precisa de grandes exércitos aí para sua geoestratégia política e de guerra. Mas você precisa realmente de um número de contingente necessário de polícias, né, para atendimento da população. Mas o problema, Heraldo, é o seguinte:
Pega uma pedra de gelo, bota no sol ali e tenta enxugar. Você não vai enxugar nunca. Entendeu? O grande problema é que é o seguinte, enquanto tiver droga, e a droga, infelizmente, esse grande volume de transporte de droga não é combatido pela polícia militar. A gente sabe que não é. Não. Por qual razão? A força pública tem uma outra finalidade, entendeu? Ela não tem nem a expertise. Eu concordo com você, até investigação. porque a grande maioria da população carcerária brasileira, o que é? De microtraficante. Lógico, Eu sinto que microtraficante. foi pego aí com 4 pedrinhas de crack, É o 2 drogado trouxinhas de maconha. É o drogado que roubou. E ele vai para 5, 6 anos na cadeia. Quer dizer, aí esse rapaz não vai ter se recuperação nunca mais. Se você pega a maioria dos homicidas que estão presos ali, a maioria é tudo drogado, viciado, e que por efeito da drogadição ali, numa maneira continuada, que às vezes no ato do crime em si, ele não estava sob efeito da drogadição, mas o efeito da drogadição, de uma maneira continuada, acabou com todos os valores humanos que ele tem, e o cara vai lá, mata, assalta, faz tudo aquilo, entendeu? Se você começa, não adianta você ficar todo dia, se você chegar na biqueira hoje e prende o menino que está vendendo droga ali, o traficante vendendo droga ali, amanhã você vai ter uma outra pessoa vendendo droga, aí você vai prender, aí vai ter uma outra pessoa vendendo droga, você vai prender, é mais fácil você evitar que a droga chegue. Claro. Você vai lá, você evita que a droga chegue. Se não tiver droga para o cara vender ela na biqueira, eu quero ver onde que vai ter traficante para a coisa. São esses atos que a gente precisa priorizar, entendeu? Ter uma ação mais assertiva, porque do jeito que está, você vai ficar jogando gelo. O Porto de Santos continua sendo um dos portos que mais exportam cocaína para fora do país. E aí, eventualmente... Você pegou uma tonelada, passou 100. Passou 100. E as outras 100 toneladas? Passou e aí? 100. Mas outras 100 toneladas é um serviço de investigação bem feito, de inteligência, que vai inviabilizar esse comércio de drogas. Não vai ser o policial... lá na produção, você sabe onde é feito. Lógico, não vai ser do policial da rua ali que vai acabar com isso, entendeu? A droga que chega aqui no estado de São Paulo... Não é o policial na rua ali que você vai evitar acabar com isso. E aí você amarra o orçamento do Estado de tal modo que você fica inviabilizado de dar um curso de preparação para aqueles policiais que estão na ativa, de dar um aumento substancial no salário daqueles policiais que estão na ativa. Eu, pelo menos, sou muito favorável a algumas ações do governo do Estado, mas essa em si, sendo coerente com aquilo que eu já prego e já preguei aqui no passado sobre ações no sentido de aumentar os gastos obrigatórios, que eu sou completamente contrário. Eu acho que a gente, no passado, já adotei posicionamentos com a finalidade de evitar o aumento de gastos discricionários, e nesse caso não é porque eu tenho um alinhamento com o governo do Estado partidário que eu vou contrário à minha coerência, aquilo que eu já preguei no passado, entendeu? Muito bem. Bom, Santos comemorou esse final de semana 474 anos, né? E o prefeito falou que a cidade está maravilhosa e tal, que nós vamos ter várias intervenções, que vai mudar a cara da cidade, principalmente ali na entrada da cidade, essas obras e tudo, mas ficam sempre os questionamentos, né? Será que vai acabar realmente com as enchentes? Heraldo, o prefeito de Santos falar que a cidade tá linda, não causa tanto impacto quanto o prefeito de São Vicente falar que a cidade está linda. Porque para o prefeito Pedro Goulvin de São Vicente, a cidade está linda, está maravilhosa, tudo está funcionando. E que a saúde vai ser exemplo, né? E se não fosse o problema das pontes barreiras, que não é culpa dele, São Vicente... Só faltou falar que São Vicente seria uma Miami. O prefeito de São Vicente... É porque ele tem viajado muito, né? Ele tem viajado. Tem feito muitos cruzeiros e tal, aí ele pensa que realmente é aquilo. Poderia ser. Com certeza. Poderia ser, se os governos tivessem um pouquinho mais de asseio, de respeito com a coisa pública. Respeito com a coisa pública, exatamente. Aí sim. Aí seria efetivamente. Nós sempre falamos aqui que São Vicente é linda, inclusive geograficamente. Aquele trecho ali do Gonzaguinha,
Aqui em nenhum lugar do mundo tem aquilo. Só que é abandonado. E tem locais em São Vicente É. que, se você for na Ilha do Pompebe, São Vicente, é um local lindo. Pena que judiado por ações do poder público de completa desorganização e não saber usar o solo de São Vicente de uma maneira que tivesse um retorno positivo para a cidade, retorno econômico, respeitando ali o equilíbrio habitacional e econômico. Mas o prefeito acha isso. O prefeito de São Vicente é que a cidade está linda, maravilhosa e que as pessoas reclamam de barriga cheia. Fazer o quê, né? Os fatos estão lá. Acho que, de repente, nós vicentinos estamos... Eu estou com um problema, tenho que fazer operação, mas parece-me que não é só o meu, é dos 353 mil vicentinos que devem estar com catarata e está olhando uma cidade que não atende aquilo que o prefeito está observando. Para o prefeito estar lindo, para o restante da população não está bem cuidada. Vamos lá, né? E voltando aqui para Santos, você que tem o hábito de levar seus filhos para a praia, caminhar no calçadão, muito cuidado, porque a quantidade de ratos é assustadora, o Janelli. Depois das intervenções lá na ponta da praia, que você mexeu no solo e tal, revirou, então os bichinhos saíram todos da toca. E no calçadão também você tem que desviar dos ratos, tropeça em rato. O prefeito diz que está sendo feito alguma coisa, mas não está sendo feito nada. E isso é muito grave. Sim. É muito grave, porque são ratazanas enormes, tamanho de um gato, que passam pelos jardins ali. Muitas crianças nessa época do ano e é complicado. Tem o problema da leptospirose também, né? Tem que tomar cuidado com Aliás, tem um rapaz que morreu no Cubatão agora de leptospirose. Já foi diagnosticado. Então, Heraldo, tem que se tomar cuidado. Acho que o poder público espera que tome as iniciativas necessárias para resolver esse problema, né? Acabar não acaba, mas tem que ter algumas ações de controle, e isso não tem. Infelizmente não tem. Naturalmente, Heraldo, vamos lá, houve alteração do sistema ambiental e, por conta disso, os ratos estão aí procurando um outro ambiente para ele poder se alocar. Isso em algum momento vai terminar pela força da própria natureza, pelo equilíbrio da própria natureza. Agora, o poder público ele tem que adiantar esse processo. E quando saem das tocas, é sinal de que é uma superpopulação. Sim. Porque senão se manteriam. Né? Porque o rato é um bicho que ele não gosta de se expor. Sim. Né? Mas se ele começa a se expor demais é porque não tem nem espaço para ele mais onde ele costumava frequentar. Lamentável. Né? Numa cidade como Santos, que se diz aí progressista e tal, e não cuida dessas questões tão primárias. Né? Saturnino de Brito lá atrás já cuidava disso. E aqui a gente é incapaz de verificar isso. Aí depois não sabe por que as policlínicas estão cheias, por que a população está doente. Né? Gastar o dinheiro é fácil. Agora... O melhor investimento que existe na saúde é preventivo, né? Lógico. Porque evitar que a doença fique complexa, que aí vai dar um gasto muito maior à administração e às vezes é um gasto sem retorno algum, porque chega um determinado momento que o resultado morte é inevitável. Entendeu? E mesmo ciente que o resultado morte é inevitável, o poder público não pode se eximir de deixar todo o serviço público à disposição da pessoa, mesmo complexo, por uma questão humanitária. Agora, se ele tiver o cuidado de ter uma ação preventiva para evitar essa progressão da doença, é o mais lógico a se fazer. Bom, a gente vai encerrando aqui e perseverando, né, para que Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim, todas as cidades da região tenham efetivamente, né, condições de habitabilidade, saúde, transporte, tudo, não essa propaganda que os prefeitos falam, que nem o São Vicente dizendo que a cidade é linda, o de Santos também, o de Praia Grande. Praia Grande é o que mais esconde, né? Então, Mourão é uma maravilha lá, não sei o quê. Ande em São Vicente, em Praia Grande para você ver. Tem os seus problemas também. Lógico, tudo assim tem. É que a mídia também, né, gostou de glamourizar Praia Grande. Mas tem lá os seus problemas, sim, e a população tem que ficar alerta e reivindicar. Esse é o papel e
E esse aqui, através da rádio, é o nosso instrumento para a gente cobrar isso. Obrigado, Janelle, por mais uma participação aqui. Esperamos contar com você em diversas outras oportunidades. Eu que agradeço, Heraldo. É sempre bom participar aqui com você, com o Gabriel e especialmente com seus ouvintes. Desejo uma boa semana, uma semana iluminada e fiquem com Deus. Muito bem, vamos encerrando aqui, ingressando aqui na última semana de janeiro. Fiquem com Deus e sigam a programação da Rádio da Vila. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora.